E diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João. Eu vou ler o capítulo 13, dos versículos do 1 ao 17, ok? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou acompanhar ali pelo nosso telão. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Volta só um minutinho no anterior. Tendo amado. Espera que eu perdi ali, hein? E acabada a ceia, é o versículo de número 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus. Repitam comigo esta parte do versículo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa e perguntou-lhes: compreendes o que eu fiz? Vós me chama de mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façam vocês também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. Ora, se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados se as praticarem. Amém? Você pode se assentar. Amém? E ainda estamos no mês, né, onde é feita toda aquela celebração da Páscoa. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Né? Eu lembro que no início de abril eu estava lendo a palavra, eu estou lendo o Evangelho de João, e em especial esse versículo 8 saltou de dentro da Bíblia para dentro do meu coração. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E essa palavra começou desde então a queimar no meu coração.
Sabe, eu achei essa palavra de uma profundidade tremenda. E eu comecei a estudar, meditar, pesquisar. E aí veio o convite para estar compartilhando uma palavra com vocês. E eu entendi, é essa palavra que tem queimado todo esse mês no meu coração. O momento em que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. E o texto diz que era o período da... Pode falar, sem medo. Era o período da Páscoa. Era o período da Páscoa. E Jesus ali estava ansioso por celebrar essa Páscoa com os seus discípulos. Como todo bom judeu, todos os anos eles iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa para os judeus, ela significa a libertação da escravidão no Egito. Então, o Senhor, ele instituiu essa festa. O nosso Deus, ele é um Deus que ele ama festejar. Ele instrui o seu povo que celebrem a Páscoa. Era uma festa de 7 dias, onde 7 dias eles estariam adorando o Senhor, lembrando dos seus poderosos feitos, lembrando de como Ele os resgatou com mãos poderosas da escravidão do Egito. E o Senhor, olha a pedagogia de Deus. Como é que Ele queria que essa verdade não se perdesse, mas ao contrário, que os pais passassem para os filhos e os filhos dos seus filhos e chegasse até nós, né, nos dias de hoje. Olha, o Senhor definiu que seria dessa forma. Vocês vão celebrar 7 dias de festa em adoração ao meu nome, e conte aos seus filhos. Nós precisamos anunciar às gerações futuras o que o Senhor fez por nós. É tão lindo você poder ver a geração da Dani anunciando os poderosos feitos do Senhor, e já a sua filha Ana Júlia pregando e anunciando a sua palavra no grupo de mulheres, e daqui um dia vai ser a Jade, que vai estar lá na classe com a irmã Cida, vai estar lá na classe junto com a nossa irmã Rose, e daqui um dia já vai estar aqui louvando, adorando o Senhor. Ou seja, nós estamos passando de geração para geração. A maravilha que é servir esse Deus. Não há outro Deus como nosso Deus. Vale a pena, é a melhor e a maior decisão das nossas vidas. E eles precisavam contar aos seus filhos o que o Senhor fez por eles. E assim foi instituída a Páscoa. A Páscoa deles era celebrada com um cordeiro pascual. O cordeiro sem mácula, sem mancha, era sacrificado. Eles comiam, havia uma ceia pascual. Eles comiam aquele cordeiro. Comiam também o pão sem fermento, né? Nesse período de Páscoa eles não poderiam comer pão com fermento. Então eles comiam os pães ázimos, comiam as ervas amargas ali. Fazia parte da ceia, as ervas amargas, que simbolizavam o período amargo da escravidão no Egito. Assim como na nossa vida, precisamos lembrar daquele período amargo, que servíamos os ídolos, que servíamos os deuses desse mundo, mas o Senhor nos resgatou. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele restaurou a nossa sorte. O que era maldição, Ele transformou em bênção na nossa vida. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E ali naquela ceia tinha também o pão e tinha o cálice. E é nesse contexto que Jesus, ele estava ansioso para celebrar aquela última ceia com os seus discípulos, porque ele já sabia que estava chegada a sua hora, o momento que ele seria sacrificado, que ele seria crucificado. E ele diz: tenho desejado ardentemente comer essa última ceia com vocês.
porque é normal, se eu sei que eu estou com os meus dias contados, se eu sei que eu vou morrer, é natural que eu quero passar os meus últimos momentos com as pessoas que eu mais amo. E assim não era diferente com Jesus. Ele queria passar os seus últimos dias, os seus últimos momentos nessa terra com os seus discípulos, com as pessoas que ele mais amava. E ali eu creio que ele não estava vendo somente os seus discípulos, mas ele estava nos vendo. Ele estava vendo a mim, ele estava vendo você ali. E ele ali, sabe, naquele momento mais difícil, de dor, de angústia, um momento que ele sabia que ele ia passar por um sofrimento terrível, ele não desistiu, porque ele me viu e porque ele te viu. E ele falou, é por ele, é por ela, é por ele, eu vou até o fim, e ele os amou até o fim, é o que diz a palavra de Deus. Mas eu vou precisar ficar um pouquinho mais nessa introdução, porque João não fala algo que Lucas fala, e você vai precisar saber o que Lucas fala sobre esse momento da ceia do Senhor. João ele não se atentou para esse detalhe, por isso que é bom a gente ler, consultando outras passagens bíblicas, né? A gente lê no Evangelho de João, mas espera aí, como é que foi a última ceia do Senhor? Lá no Evangelho de Lucas. E quando chega no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas acrescenta um detalhe que deixa a gente estarrecido. Irmãos, quando você lê aquilo, você fica chocado, você fica impactado, você fica escandalizado. Mas João não menciona aqui. Diz a palavra de Deus que era aquele momento onde Jesus ia enfrentar a jornada mais difícil da sua vida, né? A crucificação, o Calvário, o momento mais difícil, a ponto de ele orar e suar sangue, tamanho a angústia do seu coração. Mas sabe o que Lucas vai dizer para a gente, que João não fala? Que naquele momento ali, ele também anuncia que um daqueles 12 iria traí-lo. Ele anuncia que ele seria traído. Uma bomba, né? Imagina, tá todo mundo aqui reunido, de repente vira Jesus e fala, um dos que estão assentados aqui comigo nessa noite é um traidor. Meu Deus, Jesus jogou uma bomba. Né, o jantar estava correndo, aquela maravilha, ceia pascual, cordeiro, todo mundo comendo, celebrando, vinhozinho, pão, aquela maravilha. De repente Jesus joga uma bomba. Um dos que estão aqui é um traidor. E ele estava reunido com amigos, ele estava reunido com as pessoas que ele mais amava. E dentre deles havia um que levantaria o seu calcanhar contra o Senhor, como já tinha profetizado Davi no Salmo. Até o meu amigo, em quem eu confiava, íamos juntos à casa do Senhor, levantou o seu calcanhar contra mim. E aí diz Lucas, gente, pensa na cena, uma tensão se criou no meio, né? Uau! Aí eles começam a perguntar, sou eu, Senhor, que vou te trair? Será que sou eu? Lucas vai dizer que do nada eles começaram a discutir entre eles. Começou uma contenda, uma confusão, uma briga entre eles. Sabe qual era o assunto da briga? Saber quem era o maior. Qual deles era o maior? Qual deles era o melhor? Começa uma disputa por poder, irmã Cleia. Uma competição entre os discípulos do Senhor. Que falta de sensibilidade, que falta de empatia, que falta, né, de sentir a dor do outro. Jesus estava ali agoniado, angustiado, aflito, querendo compartilhar os seus últimos momentos com os seus amigos. E sabe o que eles estavam discutindo? Qual de nós aqui é o maior? Qual é o melhor? Qual é o mais famoso? Qual é o melhor pregador? Qual é o melhor professor? Quem é que canta melhor? Quem é que louva melhor? Quem é que, enfim. E isso deve ter causado uma enorme tristeza no coração de Jesus.
o momento mais difícil da minha vida, e eles estão competindo entre eles. Isso revela muito sobre nós. Eu não quero nem julgar os discípulos, porque isso revela muito sobre nós. Nós muitas vezes somos assim. As pessoas estão morrendo lá fora sem conhecer Jesus, e a gente está perdendo tempo aqui dentro com discussão fútil. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Com competição boba, com briguinhas bobas, com divisões bobas, enquanto pessoas estão morrendo lá fora, indo para o inferno, sem conhecer Jesus. Muitas vezes os seus discípulos, as suas igrejas, estão perdendo tempo com coisas banais e fúteis, quando deveria estar preocupado em ganhar almas para Jesus, em alcançar o seu bairro, a sua família, a sua escola, o seu trabalho. Sabe, não era tempo de estar preocupado comigo, não era tempo de eu estar preocupado quem é o melhor, quem é o maior. Não é tempo dessas briguinhas bobas, não é mais tempo de picuinha. Jesus está voltando. E a gente precisa estar focado no alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foca no alvo, foca nele, foca no amor pelos que se perdem, foca no clamor, na oração, no choro pelos perdidos. Não me importa eu, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E que triste. O último momento de vida de Jesus, ele teve que lidar com isso. Disputa, briga boba, briga tola que não leva a lugar nenhum. E aí eu imagino que Jesus, com muita tristeza naquela hora, ele não diz nada. Ele não diz nada. Imagino o coração dele, fala assim, que insensibilidade. Será que eles não estão entendendo? Será que eles não estão me ouvindo? Será que eles não me ouviram? Eu vou morrer por amor a eles. E a única preocupação deles é com eles mesmos. Eles não se preocupam com mais ninguém a não ser com eles mesmos. E aí, mas ele não explanou. Talvez se fosse eu, teria explanado. Vocês aí, seus doidos, vocês pensam o quê? Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Não. Eu estou dizendo que eu vou morrer e vocês estão pensando em vocês. Talvez eu ia explanar, né? Talvez eu ia dar lugar à minha natureza humana. Mas Jesus não disse nada. Em silêncio, se limitou a tirar a capa que ele estava vestindo, pegar uma toalha, se cingir com aquela toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos, uns após o outro, e começou a lavar os pés deles, um após o outro, porque o nosso Jesus, o nosso mestre, ele ensina pelo exemplo. Ele ensinou muitas coisas por palavras, mas o exemplo faz toda a diferença. Então, o nosso Jesus, ele queria ensinar os seus discípulos pelo exemplo. E aí ele pegou e começou a lavar os pés, de um por um, né? E talvez para a gente pode parecer estranho, mas aqui na Palestina dos tempos de Jesus, o pessoal andava de sandália. Então era muito comum o pé naquelas, ruas de terra, aquelas estradas de terra, era muito comum o pé ficar empoeirado. E qual era o costume da época? Você vai receber alguém para um jantar, para uma ceia tão especial como essa, você deixa já na entrada uma vasilha, uma bacia com água, uma toalha, e geralmente você chama um dos seus criados, um dos escravos, era serviço de escravo, para lavar os pés dos seus convidados. Era o menor da casa que lavava os pés dos convidados. Nunca o maior, nunca o dono da casa, nunca o mestre, nunca o Senhor. Era um serviço para o menor de todos. E o Senhor queria ensinar uma lição preciosa para aqueles discípulos. Vocês querem ser o maior? Vocês querem ser o primeiro?
Vocês querem que o seu nome seja engrandecido, reconhecido, lembrado? Seja aquele que sirva a todos. Porque no reino de Deus o maior é o que serve. E ali Jesus estava dando uma lição que mudaria para sempre a vida dos discípulos e a nossa também. Nesse livro aqui, ó. Quem gosta de ler, eu recomendo. A Revolução da Toalha. É o livro que fala sobre esse tipo de liderança semelhante a Jesus. Uma liderança serva. Que livro lindo. Pastor metodista escreveu esse livro. E tem uma parte aqui que me impactou nesse livro. Pastor Anselmo Amaral conta que no início da sua caminhada, ele sentiu um chamado para o ministério. Chamado missionário, ele foi para Jocum. Jocum significa Jovens com uma Missão. É uma agência que treina jovens e depois envia para fazer missões no Brasil e no mundo. E o pastor Anselmo, ele diz que teve uma experiência com uma liderança serva que mudou a vida dele para sempre. Ele diz que lá na Jocum, eles tinham tarefas. Cada um, tinha que cumprir diariamente as suas tarefas. E teve um dia que os professores ministraram uma aula sobre arrependimento, sobre perdão dos pecados, sobre confessar pecados, as nossas culpas, sobre confessar os nossos erros. E ele diz que foi um mover do Espírito Santo naquela aula, os corações começaram a se quebrantar, e um após um, as pessoas foram se levantando, os alunos, os jovens, foram se levantando e dizendo, no dia tal, eu quebrei uma das regras aqui do nosso acampamento, e eu fiz isso e isso que eu não deveria ter feito. E aí foi um quebrantamento, e todo mundo começou a levantar a mão. Naquele outro dia também eu errei, eu falhei. Meu irmão, naquele dia que eu te feri, que eu te ofendi, você me perdoa. E foi um mover de Deus tremendo sobre aquele lugar. E os professores viraram e falaram assim, olha só, vocês quebraram regras daqui do nosso acampamento. E quando há quebra de regras, tem que haver uma punição. Nós vamos nos reunir aqui fora e já vamos dizer qual vai ser a punição de vocês. Uau! Meu Deus, os professores saíram, conversaram entre eles, voltaram, nós já decidimos. Qual vai ser a punição de vocês? Vocês sabem que o sábado é o dia de folga, né? Aqui no nosso acampamento, nosso treinamento missionário. Sabe que sábado é dia de folga, né? Sábado é o dia que a gente vai para a cidade, faz compra, meu Deus, passeia, toma sorvete, açaí, pizza, aquela coisa maravilhosa. Ele falou, pois é. A punição será que vocês vão ficar alguns sábados sem poder tirar esse momento gostoso de folga. Ai, hein? Sem poder tirar esse momento gostoso aí de folga. Essa vai ser a punição. Mas vai começar em nós. Esse sábado, nós não teremos dia de folga. Esse sábado, nós vamos ficar trabalhando. E esse sábado, vocês vão passear. Isso impactou a vida deles. Os nossos professores não fizeram nada. Eles não cometeram erro algum. E estão pagando pelos nossos erros. E o pastor Anselmo diz que essa foi, de tudo que ele aprendeu na Jocum, que ele usa até hoje, ele falou que essa foi a lição que mais impactou a vida dele. Professores servos, que ensinavam pelo exemplo, porque aprenderam assim com Jesus. Olha que tremendo, a punição era para os alunos, eles que cometeram lá as falhas, eles que quebraram regras, mas ele disse, não, vai começar conosco. E aí, enquanto eles observavam os professores trabalhando, eles refletiam sobre o erro que eles cometeram. E eles aprenderam duas coisas com essa experiência. As nossas atitudes, eu tenho que ter cuidado com as minhas atitudes, porque ela afeta os outros. Eu preciso ter cuidado com as minhas escolhas. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Saiba que as suas atitudes afetam outras pessoas. Sua família vai chorar, sua igreja vai chorar. A vida é sua? É. Você pode fazer dela o que você quiser?
pode, mas saiba que as suas escolhas, as suas atitudes prejudicam outras pessoas, especialmente no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse foi o primeiro ensinamento que ele disse que aprendeu ali. As nossas atitudes afetam os outros. Segundo ensinamento, que uma liderança serva, ensina pelo exemplo. Então, eles deram o exemplo, eles foram primeiro a cumprir a punição. E ele disse, essa revelação mudou completamente a minha vida. E aí eu vou avançar um pouquinho mais aqui nos ensinamentos que nós temos com essa passagem. Diz assim, ó, que Pedro, se você for continuar lendo, Pedro teve um conflito dentro dele. Pedro diz assim, Senhor, você vai lavar meu pé? Nunca. Por quê? Irmãos, era impensável isso. Como é que pode um mestre lavar nos pés dos discípulos? Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Imagine um rei, Jesus era o nosso rei, lavando os pés dos súditos, para ensinar pelo exemplo. Você quer ser o maior? Sirva a todos. Isso nunca tinha sido visto na história. E eles ficaram impactados, escandalizados com isso. E Pedro, automaticamente, era Pedro que geralmente tinha uma atitude de falar. Estava todo mundo em silêncio na sala, Jesus lavando pezinho após pezinho, todo mundo doido para falar, ninguém falava nada. Como sempre, quem era que abriu o bocão? Pedro. Falei assim, não, lavar os meus pés, o Senhor, que é o meu Senhor, o meu mestre, lavar, nunca. Aí Jesus, fala assim, Pedro, se eu não te lavar, se você não permitir que eu te lave, você não tem parte comigo. E eu creio que o Senhor está falando isso essa noite para nós. Você sabe que precisa ser lavado ainda. E o Senhor disse, se você não permitir ser lavado, você não tem parte comigo. Imediatamente Pedro, que não é bobo nem nada, então Senhor, não só o pé, lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. E Jesus fala, Pedro, quem está lavado não precisa mais ser lavado. Tem dois tipos de lavagem que Jesus, de banho, de banhar-se, que Jesus fala nessa palavra. O primeiro tipo, ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então, se você está em Cristo, você aceitou Jesus, você está caminhando em Cristo, você já está limpo pela palavra que tem sido pregado. Mas quem já está limpo só precisa lavar o pé. Ou seja, nesse mundo a gente está suscetível a errar, a falhar. Então, lavar os pés é aquela atitude diária de comunhão, de intimidade com o Senhor, de permitir que diariamente Ele vá limpando e retirando o que precisa ser limpado. Então, o que eu aprendo com essa palavra, primeiro é isso, Pedro teve um conflito. Depois, a humildade de Jesus. Presta bem atenção. Os discípulos, eles estavam buscando engrandecimento, reconhecimento, não é isso? Só que eu quero te ensinar uma coisa. É muito perigoso poder nas mãos erradas. O poder na mão errada pode ser a causa da ruína de uma pessoa. Deus, ele pode escolher engrandecer o nome de alguém? Pode. Ele engrandeceu Esther, rainha Esther, ele engrandeceu o nome do rei Davi. Deus pode escolher engrandecer o nome de quem ele quiser, mas é ele que escolhe. Não somos nós que, eu sou o maior. Não, é ele que escolhe, porque ele sabe que poder na mão errada vai dar problema, vai dar ruim. Tem uma frase que eu ouvia quando eu era jovenzinha, talvez vocês conheçam. Quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder e dinheiro. Poder na mão errada pode ser a causa da ruína de uma pessoa. Então cabe ao Senhor, se Ele quiser te exaltar, Ele vai te exaltar. Mas qual é o teu chamado? Você é chamado para servir. Só. Você é chamado para servir. Se Ele quiser engrandecer, Ele vai engrandecer o seu nome para a glória do nome dEle. Outro ensinamento com essa palavra é o serviço. Jesus lava os pés dos seus discípulos
E com esse serviço, com esse exemplo de serviço, ele deixa duas condições para nós. Primeiro, para lavar o pé dos outros, primeiro você precisa estar com o seu pé lavado. Primeiro ele lavou os pés dos discípulos, para que depois os discípulos pudessem futuramente lavar os pés e servir uns aos outros. Mas é entender que para poder servir, primeiro eu tenho que ter tido essa experiência transformadora, restauradora, com o Espírito Santo de Deus, onde eu fui lavada pela pregação dessa palavra. Eu confessei os meus pecados e eu reconheci Jesus como meu Salvador. Então, se você já foi lavado, você pode agora lavar os pés dos seus irmãos. E a segunda condição para você lavar os pés dos seus irmãos, essa é forte. Essa é forte, segura firme aí na cadeira. Você tem que lavar até pé de quem é traidor. É sem acepção de pessoas. Você tem que lavar até pé daquele que você sabe que está te apunhalando pelas costas. Jesus, ele estava lavando os pés dos discípulos, aquela maravilha, aquela lindeza. Quando chegou em Judas, ele falou, você não. Foi isso que ele fez? Não, você não, Judas. Você vai me trair daqui a pouquinho. Você vai me entregar lá para os sacerdotes. Você vai me entregar lá para aqueles que querem me matar. Você não eu não lavo o teu pé. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele lavou o pé de todos. Inclusive do seu traidor. Inclusive daquele que ele sabia que ia entregá-lo. Ele o amou até o fim. E sobre Judas, irmãos, tem aqui um ensinamento profundo para a nossa vida. Perigoso isso. Caminhou com Jesus 3 anos. Tinha cargo. Era tesoureiro. Tesoureiro, contava o dinheiro. Cuidava das finanças do grupo. Sabe quando Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 a curar enfermos, expulsar demônios? Judas estava no meio, curou enfermos, expulsou demônios, mas o coração de Judas nunca foi de Jesus. Não basta estar aqui toda semana, domingo e quinta, domingo e quinta, domingo e quinta. Não é sobre isso, é sobre entregar o seu coração completamente para Jesus, como seu Senhor e Salvador. Para você não cair na mesma cilada que Judas caiu, entregou só um pouco, entregou só pela metade, e lá na frente teve um fim terrível. Então o convite é, filho meu, é a mesma palavra, né? Provérbios 23, 26, se eu não me engano. Filho meu, dá-me o seu coração. Porque Jesus que é o coração, porque é do coração que ele vai dizer lá em Mateus que procede tudo que não presta. Procede as mentiras, procede os adultérios, procede todo o mal, é do coração do homem. É por isso que ele quer transformar o nosso coração. Dá-me um coração igual ao teu, diz o louvor, né? Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Não deixa que eu fique como Judas, que caminhou com o Senhor por alguns anos, viu os teus feitos, curou enfermos, ressuscitou mortos. Tinha até cargo na igreja, mas era um traidor. Ache em nós amigos sinceros, ache em nós amigos verdadeiros, Senhor. Queremos ser esse amigo que vai deixar ser lavado pelo Senhor, que tem um compromisso com o Senhor e que não abre mão desse compromisso por nada, nem por ninguém. Meu Deus, é forte isso, né? Lave os pés, até mesmo do seu traidor. Sirva a todos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Talvez vocês já tenham escutado. Certa vez um pregador chegou para os seus ouvintes e fez uma pergunta que eu vou fazer aqui agora para vocês. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Judas estava ali, né? Diante de uma escolha. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Se alguém sabe, pode até falar aí. Qual é a distância?
30 centímetros. Se a palavra entrou aqui, mas não alcançou e transformou, não operou transformação no seu coração, você pode estar a um passo do inferno. Se você está entendendo com seu entendimento tudo que está sendo pregado nessa noite, mas você não está abrindo o coração para o Senhor Jesus entrar e fazer morada, você pode estar a um passinho só do inferno. 30 centímetros separam você do céu e do inferno. E que essa palavra vá direta como uma flecha no seu coração. E que você decida nessa noite um compromisso com Ele. Mais um ensinamento é a comunhão que a gente precisa ter, né? Pedro, se eu não te lavar, você não tem comunhão comigo. Saímos de Judas, voltamos para Pedro. Senhor, precisa nos lavar. Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui, porque ainda tem algumas coisinhas que Ele precisa lavar em nós. Só que é uma questão de escolha. E eu quero começar a concluir a palavra aqui. Interessante que Pedro disse, né? Assim que Jesus falou, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Inicialmente Pedro hesitou. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. E por fim, ele cedeu. Não, Senhor, então lava tudo. Se é assim, lava tudo. Então, lava a cabeça, lava o pé, lava atrás da orelha, lava tudo. Não foi assim? Então é uma questão de escolha. Você pode hoje entrar aqui, sair da mesma forma que você chegou. Ou você pode sair daqui decidido que você quer que Jesus te lave por inteiro com a sua palavra e que lave os seus pés. Ele está aqui, ele diz, estou aqui nesta noite, ainda com a bacia, ainda com a toalha nas mãos. Quem vai tirar a sandália? Ele está te convidando, tira a sandália dos seus pés e deixa eu te lavar. Por que você não permite que eu te lave? Porque você já tem caminhado tanto tempo aqui, você já tem ouvido tantas vezes a minha palavra, mas você não permite ser lavado completamente. Por que tanta resistência? Se eu tenho o melhor para a sua vida, o que te impede? O que te impede de ser lavado completamente por Jesus nessa noite? É um prazer do mundo, é uma religião, é uma opinião. O que te impede de sacrificar, de colocar tudo isso nessa noite aos pés da cruz e dizer como Pedro, lava-me por completo. Eu quero ser completamente lavado pelo Senhor. Eu não vou mais oferecer uma parte do meu coração. Eu quero te oferecer o meu coração por completo. O que está faltando? Ele está perguntando o que te impede. O que te impede? Deixa Ele te lavar. Deixa Ele lavar. Quer lavar a cabeça? Lava. Quer lavar o pé? Lava. Só não me deixa continuar sendo a mesma pessoa. Me transforma, me muda. E faz de mim um agente de mudança nesse mundo. Para que eu possa alcançar os meus colegas, os meus amigos. Me lava, porque eu preciso lavar os pés deles. Eu preciso lavar os pés dos meus amigos. Eu preciso lavar os pés dos meus irmãos. Me lava nessa noite, que todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Sobre as nossas vidas não vale encantamento, não vale maldição nenhuma. Nós somos livres para o aceitar, nós somos livres para o adorar, livres para pertencer e ter comunhão com Cristo. E Ele instituiu ali a ceia como um memorial. Naquela noite, aquela última refeição, Ele pediu, façam isso em memória de mim. Quinta-feira nós celebramos aqui, né? A ceia do Senhor. Por que você não participou? Acho que tem uma sandalinha aí que ainda precisa ser tirada.
tem um pezinho sujo aí que ainda precisa ser lavado. Você ouça Jesus falando o mesmo que ele disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo.